Deixa eu começar o vídeo aqui, já falando do jogo de daqui a pouco, porque tem Flamengo e Fluminense. Esse jogo que para o Flamengo pode valer o título da Taça Guanabara. Se o Flamengo ganhar hoje do Fluminense, já é praticamente campeão da Taça Guanabara, ao menos que o Botafogo perca de 9-0 para o Fluminense, e o Flamengo ainda perder ou empatar com o Madureira. Ao menos que isso aconteça para o Flamengo perder o título aí da Taça Guanabara. Ah, Flazoeiro, Taça Guanabara não vale nada. Realmente, muita gente fala isso, que não vale nada, mas eu não quero perder ela pro Fluminense. Não vale nada, mas eu não quero perder ela pro Fluminense. Eu não quero perder título pro Fluminense. Eu não sei qual é o grau de rivalidade de vocês com o Fluminense, mas, cara, eu tô engasgado com o Fluminense faz muito tempo. Então hoje o Flamengo tem que entrar em campo, tem que fazer bonito e tem que ganhar. Ponto. Desse jogo de hoje, a gente vai ver o real estado do time do Flamengo. A gente vai ver como tá o time do Flamengo, até para Libertadores, para Campeonato Brasileiro, para as competições que vão vir aí pela frente. Só falar o provável time aqui. Provável time do Flamengo: Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, que vai completar 100 partidas com a camisa do Mengão e deve voltar aí a ser titular hoje, Léo Pereira e Ayrton Lucas na lateral esquerda. Lembrando que o Vinha, ele é opção no banco de reservas, o jogador estava lesionado, tá voltando aí de forma gradual, ou seja, devagarzinho. Ayrton Lucas, Eric Pulgar de primeiro volante, De La Cruz de segundo volante. O Tite está fazendo o que a torcida pede, né? Colocando o De La Cruz ali de segundo volante. Arrascaeta na frente, Luiz Araújo numa ponta, Cebolinha na outra e Pedro de centroavante. Irmão, lei do ex, Pedro, hoje eu quero outro hat-trick, tá? Vamos acabar com esse negócio de confusão. Quero gol seu, quero gol de Gabigol. Hoje eu quero que o Flamengo amasse o Fluminense. Hoje tem que ser poucas ideias em cima do Fluminense. Fluminense vem com Fábio, Guga, Thiago Santos, Marlon, Diego Barbosa, André, Martinelli, Renato Augusto, Douglas Costas, Arias e Cano. O time dos caras é bom. Então, assim, é a realidade. A gente também tem que saber admitir que o time do outro é bom. Mas a gente tem que entrar e tem que ganhar, tem que fazer a nossa parte. Vamos falar agora sobre exigência do técnico Tite, antes de falar da proposta que o Flamengo enviou. O negócio é o seguinte, gente. O Tite está incomodado, ou ficou incomodado, com a dificuldade que Gabigol e Pedro estão encontrando para poder bater pênalti. Gabigol perdeu um pênalti num jogo importante contra o Vasco. A gente já poderia ser campeão da Taça Guanabara se a gente tivesse ganhado do Vasco. O Gabigol perdeu aquele pênalti e o Pedro perdeu 2 pênaltis. Tudo bem que contra o Botafogo o pênalti voltou e ele conseguiu fazer depois. Não sei se foi contra o Botafogo ou Volta Redonda. O pênalti voltou e ele conseguiu fazer. Foi contra o Volta Redonda. O pênalti voltou e ele conseguiu fazer depois. Mas na última quarta-feira ele acabou perdendo um pênalti também na última terça contra o Boa Vista. Isso está incomodando o técnico Tite. Então o que o Tite começou a fazer? Fez uma exigência com o elenco. O time, após os treinamentos, vai treinar cobrança de pênalti. Ele quer que o time treine cobrança de pênalti. E não se surpreenda se o Flamengo passar a ter um novo cobrador oficial. Fora Gabigol e Pedro, tá? Tirando Gabigol e Pedro, não se surpreenda. Isso porque o Tite viu a necessidade de ter esse cara, de estar treinando o time e de ter mais jogadores prontos também para poder bater pênalti em caso de necessidade. Às vezes precisa, às vezes o jogador não tá bem para bater, ele pode chegar, chamar um outro colega e falar, ó, tá aqui, bate. E aí o técnico pode falar, ó, se tiver um pênalti aí, fulano e fulano pode bater, hein? Aí vocês decidem. Aí às vezes um desses jogadores, dando um exemplo aqui, tá, gente? Vamos supor, se tiver um pênalti, Gabigol, Pedro, Bruno Henrique, De La Cruz e Arrascaeta, vocês são os batedores, vocês decidem aí quem tiver melhor e bate. E ali os caras dentro do campo mesmo, quem tá bem, vai bater, não, tô bem, vai lá e bate. E eles mesmos decidem e pode bater. Não ficar só nessa de Pedro quando tiver Pedro e Gabigol quando tiver Gabigol. Ter outros jogadores. O técnico Tite fez essa exigência e o time está treinando cobrança de pênalti constantemente. Tá certo. Tem que treinar cobrança de pênalti. Bom, mudando de assunto, falar agora de proposta enviada. Isso porque foi enviada pelo Flamengo e pelo Fluminense a proposta pela concessão do Maracanã. Vale lembrar que tem 3 concorrentes e os envelopes serão abertos na próxima terça-feira. Vou explicar para vocês poderem entender. A Casa Civil deu o parecer e não impugnou nenhuma das candidaturas. Então, está Flamengo e Fluminense
como uma empresa, está Vasco e W Torre como outra empresa, e está o consórcio lá de Brasília como outra empresa. É o pessoal que cuida lá do Mané Garrincha. Flamengo e Fluminense já estão cuidando do Maracanã desde 2019. Então já tem uma proposta ali elaborada e enviaram a proposta dele. Vasco e W Torre enviaram a proposta deles. E o pessoal de Brasília, do consórcio RNGD Arena 360, também enviaram a proposta deles. Agora, na terça-feira, terça ou quarta, vai ser aberto os envelopes. Na verdade, dia 5 de março, né? Para a segunda fase de abertura dos envelopes. Dia 5 de março vai ser aberto os envelopes. É na semana que vem, na quarta-feira da semana que vem, né? Porque sexta, dia 1º, sábado, dia 2, 3, 4... 3, domingo, 4. Terça-feira outra, sem ser agora outra. Vai ser aberto os envelopes com as propostas e aí é a segunda fase. Então, assim, não tá certo que o Maracanã vai continuar com o Flamengo e com o Fluminense, mas o Flamengo tá avançando aí nessa questão de assumir o Maracanã por uma licitação e assumir o estádio por 20 anos. Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que boa parte da torcida, com razão, defende a construção de um estádio próprio. Eu também faço parte dessa galera que defende a construção do estádio próprio. Só que tem que ter o Maracanã por enquanto o estádio não ficar pronto, a gente tem que ter um lugar para jogar. Então, acredito aí que o Flamengo vai se mexer e vai se movimentar, até independente do resultado da licitação, vai se mexer, vai se movimentar para a construção do próprio estádio. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Valeu, tamo junto. Vocês já sabem, é nóis. Valeu!